caros irmãos e irmãs do GEIC, boa tarde. Esse tema a ser tratado hoje, a família em tempos de pandemia, nos faz refletir sobre algumas questões do nosso convívio. E esse convívio, ele não fica restrito à esfera familiar, ao nosso pai, à nossa mãe, aos irmãos, ao marido, à esposa, aos filhos. Esse contato, esse convívio, ele se amplia também para os espíritos que estão conosco no dia a dia, no cotidiano, que atraímos pelas nossas tendências e que a doutrina espírita também nos ensinou a chamar de espíritos familiares. Espíritos familiares e espíritos afins. Então, nós somos uma família interexistencial. Não apenas os laços consanguíneos, mas também os laços que a afinidade e que a sintonia estabelecem. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como é que as famílias se formam? Como é que hoje eu estou participando de determinado grupo familiar? O que fez com que esses espíritos se reunissem e conformassem uma família? No Evangelho, quando a gente vê a leitura sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, há ali toda uma narrativa e uma fundamentação para o nosso encontro atual. É preciso que tenhamos em mente que somos todos regidos por uma lei de atração e sintonia. Então, tudo aquilo que oferto para o outro voltará para mim como consequências, como convivência ou continuidade da relação que eu iniciei a partir das relações que eu estabeleci com o outro. A gente às vezes imagina que essas relações serão sempre muito tempestuosas, conflituosas, mas isso não é uma regra geral. As famílias também podem se constituir por espíritos que, por laços de amorosidade, de fraternidade, de gratidão, também se reúnem. É preciso que a gente observe o nosso íntimo, as emoções e os sentimentos que estão nos mobilizando em relação aos nossos familiares, e assim nós poderemos ter uma ideia de que relação nós estabelecemos no passado. É muito difícil, o que não quer dizer que não possa acontecer, que os familiares com os quais nos relacionamos hoje não tenham tido conosco algum tipo de relação no passado. Pode ter sido uma relação de qualidade ou pode ter sido uma relação atravessada por sentimentos ainda comuns ao nosso nível evolutivo, como mesquinhez, ciúme, posse, avareza, egoísmo, orgulho e vaidade, e outros tantos que nós bem conhecemos e que não merece ou precisa de um destaque nesse momento. Então, as nossas atitudes irão determinar com quem estaremos partilhando as nossas encarnações e as nossas existências. E esses espíritos irão conformar o nosso núcleo doméstico, o nosso núcleo familiar. A afirmação, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhais com ele, pode sim ser voltada para este núcleo familiar. Mas também eu posso ter na minha família espíritos que podem se comportar na condição de verdadeiros anjos guardiães, que me direcionam, que me ensinam valores positivos desde tenra idade e que como criança eu vou moldando o meu caráter, educando o caráter como Kardec propôs, propiciando então aos espíritos que ao invés de manter alguns defeitos ou mazelas morais que trazem, que eles na verdade substituam defeitos por virtudes. A educação tem esse potencial e a família é uma célula dentro da sociedade que tem uma função educativa, mas pela doutrina dos espíritos a gente também percebe que além de educativa tem uma perspectiva purificadora. É a oportunidade que a divindade nos concede de nos reconciliarmos com aqueles que podemos no passado ter ferido. Assim como, se fomos nós os feridos, Deus concede ao outro a possibilidade de rever os seus atos e a nós concede a possibilidade do perdão. Então, dentro de uma perspectiva divina, essa convivência não se perde. Ela é qualificada tanto para aquele que se colocou no lugar de algoz,
quanto aquele que se colocou no lugar de vítima. Lembremos, contudo, que numa perspectiva de lei de causa e efeito e de justiça, e de que nós não somos colocados no mundo para sofrer, e sim vivenciamos situações que atraímos, não somos necessariamente vítimas, mas sim espíritos que em algum momento se equivocaram nas suas atitudes e vão precisar reconstruir os seus laços relacionais. Então, eles são chamados a conviver. Algumas relações não necessariamente se circunscrevem ao ciclo familiar. Eu posso encontrar esses espíritos no meu ambiente de trabalho, no centro espírita, em outras ambiências, mas na família, pela necessidade do convívio diário, permanente, que envolve cuidado, envolve diálogo, envolve uma permanência com um tempo maior com esse outro, que pode me incomodar ou até me conferir uma grande sensação de prazer e de serenidade, são necessários, são processos educativos morais necessários para o crescimento dos envolvidos. Voltando a essa perspectiva da lei de causa e efeito, eu sempre irei atrair para mim as experiências necessárias à minha evolução espiritual. A família é um nicho privilegiado do encontro de almas que precisarão se ajustar na sua caminhada. É interessante quando Jesus nos coloca a premissa de que devemos honrar a pai e mãe, ele não traz a perspectiva de que não devemos cuidar, amar e zelar deles, a despeito do que eles possam nos ter feito. Não há lá uma perspectiva assim, honre a teu pai e a tua mãe apenas e exclusivamente se eles tiverem feito todo o bem e atendido a todos os seus caprichos e necessidades. Ao contrário, há uma determinação, honrar a pai e mãe, e o Evangelho destrincha muito bem essa afirmativa de Jesus, sem nos colocar nessa condição de árbitros, de juízes que vão ali avaliar qual é mesmo a condição desse pai e dessa mãe e se eles serão merecedores da minha misericórdia, do meu amor, da minha complacência. Isso faz com que a gente perceba que aqueles que cuidaram de todos nós desde quando éramos pequenos, bebês, completamente dependentes, não importa quais são os defeitos que esses espíritos possuam e que eles tragam, foram eles os grandes responsáveis por estarmos aqui hoje. Foram eles que nos concederam a possibilidade da reencarnação. Aí podemos então dizer, mas a possibilidade da reencarnação foi uma oportunidade concedida por Deus. Eles não teriam outra alternativa a não ser me trazer ao mundo. Se estamos numa perspectiva de rever os atos, eles tinham que fazer com que eu estivesse aqui para que revíssemos as nossas contendas, os nossos problemas já cultivados desde vidas anteriores. Aí o Evangelho diz, aquele que não cuida bem de seu pai e de sua mãe, inclusive atendendo às suas mínimas vontades, além da falta de caridade, está também caindo na armadilha da ingratidão. Então, se entendemos que o outro não está apenas na condição de pai ou de mãe, mas que são espíritos que também têm os seus defeitos e que travam internamente uma luta moral pelo seu crescimento, não vamos mais usar essa justificativa para deixar os nossos pais ao abandono. Precisamos lembrar que é o que a doutrina nos ensina, que aquele que temporariamente assume o papel de pai ou de mãe é um espírito na caminhada evolutiva. Numa outra encarnação, ele poderá não mais ocupar esse papel. E se a gente cultiva dentro de nós sentimentos negativos, depreciativos, dolorosos, vingativos, de ódio em relação a esses espíritos, se invertermos o papel, iremos experimentar as mesmas sensações e emoções, incluindo a ingratidão, que os outros, antes os pais, agora filhos, irão também desenvolver em relação a todos nós. É isso também que a reencarnação, esse princípio bendito,
que Deus nos concedeu para reavivarmos dentro de nós o princípio divino, nos ensina. Se você permanece cultivando esse tipo de sentimento, você estará determinando uma vida no futuro ou vidas comprometidas com mazelas morais que já poderiam ter sido sanadas se de fato enxergamos a vida sob a ótica da doutrina que abraçamos, que é o Espiritismo. Não é o outro que é o responsável pelas circunstâncias atuais que experimento. Eu apenas vivencio situações, circunstâncias, convivo com pessoas e passo por determinadas situações se aquilo for necessário ao meu crescimento espiritual. E quem determina as circunstâncias do meu crescimento espiritual são as minhas atitudes, as minhas crenças e os meus valores. Então, os pais, as mães, os núcleos familiares que hoje eu tenho são consequências das minhas construções particulares no passado. Deus não determina, esse será o seu pai, esse será a sua mãe, porque eu o desejo que assim seja. Nós atraímos os espíritos compatíveis com a nossa necessidade evolutiva e com as relações que estabelecemos com esses espíritos. Quando eu digo relações, não são só as relações sociais, mas as relações morais, as relações que as emoções e os sentimentos estabelecem e que vão fazendo com que nós nos irmanemos uns aos outros. Nós somos ímãs atratores. Então, se há dentro de mim alguma similaridade com o campo íntimo do outro, nós iremos estabelecer relações. E essas relações poderão se conformar em espaços ou construções familiares nas quais eu serei, então, chamado a conviver. Precisamos pensar nesses detalhamentos, porque senão nós iremos nos desresponsabilizar pelos nossos atos e vamos passar a culpar as pessoas. Nós iremos então dizer que o que acontece comigo é culpa do meu pai, é da minha mãe, é do meu irmão, é do meu tio. São pessoas que traumatizaram a minha caminhada. Pensar assim é colocar-se na condição de vítima eterna do destino, ou de um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que não valoriza a minha existência, que poderia ser de candura, que poderia ser de ventura, que poderia ser de grande emoção, mas que vai sendo a cada dia destruída por aqueles com os quais eu convivo. Pensar assim é fazer uma avaliação de que eu estou aqui ao acaso, por mera obra do destino, e que Deus não está preocupado com as minhas agruras e com as minhas dores, e que eu vivo sempre arrodeado por carrascos. É um engano. Nós estamos aqui porque somos responsáveis por tudo aquilo que semeamos. Então, a minha família vai ser coerente ao patamar evolutivo em que eu me encontro e às minhas necessidades de crescimento espiritual. Então, incompreensões, queixas, maus tratos são indícios de que essa relação que hoje eu vivencio não começou bem e que a oportunidade que a vida me deu é de então rever com esses espíritos que, mesmo estando na família, mais parecem inimigos e adversários do que aqueles que deveriam de fato me amar. Vamos observar que emoções eu experimento no contato, no convívio com o outro. É amargura? É inquietude? É angústia? Por que eu experimento essas emoções? O que me move em relação ao outro? Se essas emoções são presentes e são constantes, significa que estamos sendo chamados ao exercício da paciência. E o exercício da paciência é conviver com o outro, observando os seus defeitos, mas fazendo um exercício de também identificar onde estão as qualidades. As qualidades existem no outro, sempre existirão. Nós não somos simplesmente defeitos ou somos apenas virtudes, nós somos um conjunto. E a doutrina espírita nos chama a atenção de que precisaremos observar também o que o outro tem de bom, porque senão a convivência se tornará insuportável. O número de divórcios vem aumentando porque a gente não tem paciência com as pequenas coisas.
Eu não estou, obviamente, aqui falando de situações de constrangimentos, de violência, como nós vemos e sabemos que acontecem dentro dos lares. Eu não estou falando daquilo que passa do patamar da normalidade, das agressões, das viciações, que são, sim, percalços difíceis de conviver. Eu estou falando das pequenas coisas que transformamos em verdadeiros dramas, nos impossibilitando e fazendo com que joguemos oportunidades de crescimento fora. E quando a gente joga fora essas oportunidades, de modo invigilante e imprudente, estamos acumulando e propiciando situações muito mais difíceis no nosso futuro. Hoje, o que nós não cultivamos por falta de paciência retornará com muito maior força no futuro e vai nos trazer essa sensação de que estamos aprisionados, de que a vida não vale a pena. Mas aí a gente pode pensar, e eu vou deixar a minha existência? Vou deixar de ser feliz para ficar em função do outro? Esse discurso não tem base imortalista. Por quê? Se eu já entendo que a doutrina espírita me explica, de que sou espírito imortal e que nós não estamos aqui a passeio, nós temos momentos de felicidade, mas a felicidade, como já disse Jesus, não é deste mundo. Eu não vim aqui para puro deleite. Espíritos na nossa condição estão no planeta Terra ou em planetas de condição evolutiva similar para cultivar as potencialidades da alma. E isso de modo algum precisa ser considerado como sofrimento, porque o investimento que eu faço nos valores que são perenes, que são permanentes, irão fazer com que cada vez eu experimente uma sensação que é real de plenitude e de felicidade. E a família pode se transformar nesse oásis quando eu me dedico à reforma íntima. Esse é um outro ponto muito importante de nós tratarmos. Porque o que a gente imagina é que para que essa sensação de angústia que eu experimento no meu convívio com o outro passe ou deixe de existir, o outro vai precisar mudar. Às vezes investimos em terapia, conversamos com as pessoas, vamos à casa espírita, tomamos passe, fazemos tratamentos, atendimento fraterno, desobsessão, como a gente vê a forma de chamar dentro dos centros espíritas, mas desobsessão nada mais é do que sua mudança íntima, e ao mudar intimamente, que você então se desconecta energeticamente daquele que você atraiu pelas suas inclinações, você cria uma dissociação energética e esse espírito não consegue mais entrar em contato com você. Nesse momento, então, a desobsessão ou deixa de existir ou ela perde muito em força. E você se sente mais leve, como se o ar se tornasse mais respirável. Em verdade, foi a sua mudança. Então, se estivermos achando que a nossa felicidade dependerá da mudança alheia, continuaremos padecendo dos mesmos males. Mas se investimos na nossa mudança moral, a gente vai ver que não só a nossa família, mas tudo ao nosso redor ganha um outro colorido, um outro viés, uma outra perspectiva. Pensemos dessa forma, não apenas porque é assim que nos disseram. A gente vai precisar compreender os mecanismos da vida e os mecanismos de ordem espiritual para poder exercitar a mudança interior. Não adianta a fórmula mágica, faça porque assim deu certo. Foi desse jeito que eu fiz. Ouvi fulano fazer desse modo e deu certo. Não. Compreenda, estude, leia. Olhe o que é que a doutrina espírita lhe diz. Assista a palestras, leia livros, participe de grupos de estudo, cultive mais o hábito da oração, das boas conversações. Se imagine, a gente fala tanto do poder do pensamento, ao invés de ficar alimentando as querelas mentais com os seus familiares, busque visualizar você junto com os seus familiares em harmonia, felizes, fazendo refeições harmoniosas ao redor da mesa, conversando, coisas saudáveis, edificantes, se vejam em harmonia no pensamento. Façam esse exercício diário antes de dormir, ao longo do dia, quando sentir vontade. Realize o evangelho no lar, mas não tenha a pretensão de obrigar as pessoas que estão na sua casa a fazer o evangelho com você. Faça você.
Você nunca vai estar só. A espiritualidade vai estar ali lhe acompanhando, lhe incentivando, lhe dando forças nessa caminhada. A nossa caminhada não precisa ser uma imposição a um desejo que a gente tem para o outro de que ele também desperte. Quem tem que despertar é você. Se o outro desejar, e inclusive contaminado positivamente pela sua melhoria íntima, ele vai lhe acompanhar. Porque ele vai começar a questionar de onde vem a sua alegria. Por que agora você está tão paciente? Por que mais carinhoso? Por que mais próximo? Então ele vai perceber que tem algo diferente em você e que faz bem. E talvez, se for do desejo, ele vai se interessar. No início, se estivermos muito acostumados às discussões, às contendas, as pessoas vão desconfiar. Podem até dizer, fulano está diferente, pode estar com algum interesse, pode estar querendo alguma coisa. E se elas verbalizarem o que elas estão pensando, não cabe mais a você a ofensa, porque o processo de mudança e o estudo já vão lhe dizer e lhe ajudar a compreender de que cada um só oferta aquilo que tem. Eu não posso exigir do outro um comportamento que ele não pode ainda me ofertar. Ele não me dá porque ele não quer. Às vezes a gente diz, mas as pessoas não se esforçam. Observemos que muitas vezes as pessoas ainda não podem. O patamar evolutivo em que ela se encontra não permite que ela dê mais do que ela está tentando ofertar. Isso é ser violento com o outro, é impor um ritmo que o outro ainda não vai conseguir alcançar. Mude o seu ritmo. Esse ritmo está sob a sua governabilidade, que é um ritmo moral, um ritmo espiritual, um ritmo de quem está se predispondo à modificação íntima e que vai vendo que as construções ao seu redor vão também se modificando. E não é só no íntimo, eu vou perceber energeticamente, porque se eu paro de guerrear com o outro que está ali comigo, eu vou atrair boas energias que vão me ajudar a intensificar o processo de mudança. A espiritualidade sempre espera o momento em que iremos nos colocar à disposição para o bem e para o crescimento. Se há uma observação e uma identificação do meu desejo de melhora, os bons espíritos irão se aproximar e irão então, ali comigo, aliar e potencializar as forças de melhoria do ambiente. Bom, eu desejo fazer o Evangelho no lar como é recomendado, mas sempre tem barulho, as pessoas sempre vão me interromper, sempre eu vou ter dificuldade, eu não consigo fazer. Faça no lugar em que você ache que seja o melhor, o mais tranquilo. Ah, mas as pessoas ficam entrando constantemente. Não se importe. Continue fazendo a sua leitura com tranquilidade, deixe as pessoas entrarem, baterem a porta, o telefone pode tocar, a campanha, mas vai chegar uma visita, não tem problema. Você pode falar com toda a delicadeza, só um momento, estou muito alegre em lhe ver, estou terminando o Evangelho e já venho me encontrar com você. Não precisa ter a preocupação de expulsar a visita, não precisa criar nenhum tipo de contenda, até porque você desconstrói toda aquela psicosfera que a espiritualidade criou para o Evangelho. Você vai perceber que com o passar do tempo, o telefone para de tocar, as visitas deixam de aparecer, os familiares vão deixar de lhe perturbar, porque eles vão perceber que em você essas estratégias não funcionam mais. Não é porque eles mudaram, você que adotou uma postura diferente em relação às pessoas, aos espíritos que agora constituem a sua família. Se eu deixo de olhar para o outro, o que não significa perder o respeito, mas se eu deixo de olhar para o outro, para o pai chato, o irmão que fica me perturbando, a mãe que não me compreende, que é muito exigente, se eu olho esses componentes da minha família, um enteado, um meio-irmão, não importa, eu preciso observá-los como espíritos em evolução, que tanto quanto eu têm dramas íntimos talvez até mais profundos e que eu desconheço na sua realidade. Esses dramas em que essas pessoas ou esses espíritos se debatem são tão fortes às vezes que a gente não pode dimensionar. Talvez o que ele sinta de incômodo seja até mais profundo do que o seu. Mas qual é o seu diferencial em relação a esse seu familiar? Melhor dizendo, em relação a esse espírito em evolução? É que você tem o conhecimento espiritual.
E aí você não pode mais se colocar na condição de quem não tem alguma diferença em relação a eles. Porque se falta a eles conhecimento, a ti ele sobra. Alguma noção do porquê que eu estou nessa situação que me aflige, você já possui. Então, se é você dentro do seu nicho familiar que tem esse conhecimento, não significa que Deus lhe deu mais responsabilidade. Significa que Deus reconheceu o seu amadurecimento, por isso lhe concedeu o conhecimento, porque já disse, este filho aqui já tem condições de ajudar o núcleo familiar a evoluir. E se ele pode ajudar o núcleo familiar a evoluir, consequentemente a evolução dele será consequência. Então, ao tempo em que ajudo o meu núcleo familiar a crescer, claro que eu também irei crescer junto com esses espíritos. Então, um vai impulsionando o outro à evolução. Mas se o outro não quiser, não se inquiete por isso, não se responsabilize, faça a sua parte. Já imaginaram se todos os nossos anjos guardiães e os nossos mentores começassem a se culpar porque somos teimosos, porque somos resistentes? Eles não teriam um momento de paz. Eles sabem que cumpriram o papel dele, mas a gente precisa querer. Tem algo que a divindade nos concedeu que é o livre-arbítrio. Ou eu cumpro com o livre-arbítrio, com o meu desejo de evolução e cuido da minha caminhada, ou não tem espírito que vá me impor um comportamento. Você vai ter que evoluir agora. Não, eu evoluo no meu tempo, de acordo com o meu desejo. Só que nós já temos conhecimentos da espiritualidade. Nós já sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Ele não me coloca em situações para que eu sofra. Deus me coloca em situações que favoreçam o meu crescimento espiritual. Ele é Pai, Ele é misericordioso. E Ele já percebeu que eu tenho condições de evoluir. Ele não vai jamais nos colocar em situações em que estejamos próximos ao precipício e que iremos então nos lançar dele. Muito pelo contrário. O aparente precipício é a possibilidade de crescimento. Ele diz, veja a altura. Se você sucumbir, a sua queda vai ser grande. Mas ao invés de olhar para baixo e para o precipício, volte o olhar para trás. Olhe a oportunidade de crescimento, tenha coragem que eu estou lhe incentivando e siga o caminho da reconciliação. Quando a gente vê aquela ideia que está no Evangelho, de que quando a gente então chega ao altar, que a gente tem que renunciar, tem que sacrificar, o sacrifício, que aí a gente tem que lembrar que sacrifício é o sacro ofício, é o sagrado ofício. Não é sacrifício do ponto de vista do sofrimento ou de que estou deixando a minha vida sem os prazeres que eu gostaria de experimentar. O sagrado ofício significa que eu irei caminhar na minha existência a par e passo com os princípios divinos. E amar a família, honrar a pai e mãe, não ser ingrato àquilo que recebeu, significa que eu entendi o que a dinâmica evolutiva espiritual me coloca. Então, se sou espírito imortal, se conheço a lei de causa e efeito, se sei que só colho aquilo que semeei, eu estou sempre no lugar certo, com as pessoas certas, nas situações que são adequadas à minha evolução. Ah, mas eu vejo crianças sendo violentadas, eu vejo mulheres que sofrem violência, mas elas estão no mesmo núcleo familiar. O que a gente precisa entender é que os espíritos, quando fazem a sua programação reencarnatória, lembrando que nem todo espírito tem a total lucidez para fazer os seus planejamentos, e aí os mentores que cuidam dessa ordenação para que nós retornemos, independente, todos estão tendo oportunidades de crescimento. Mas quando nós voltamos ao corpo físico, pela encarnação, podemos esquecer dos compromissos assumidos, porque atendemos a outros apelos, ainda de ordem material, que não nos possibilita, então, estabelecer a vivência dos valores espirituais. Então, iremos sucumbir. Sem contar que quando retornamos e que voltamos a ter um contato mais próximo com o outro, mesmo que não expliquemos conscientemente, mas como espíritos, nós vamos despertar aqueles sentimentos e emoções que nos causaram incômodo no passado. Então, os atritos, os ódios, as amarguras vão vir à tona com grande força.
Então, mesmo que eu não lembre exatamente o que lhe fiz ou o que você me fez, os sentimentos e as emoções serão a memória e a lembrança do espírito. Memória que fica no campo energético e que no contato com o outro, esses pequenos nós vão então ficando cada vez mais fortes e eu vou então despertando espiritualmente sentimentos e emoções desagradáveis em relação ao outro. Aí os conflitos aparecem e muitas vezes se manifestam desde que somos pequenos, que às vezes a gente não explica. Não sei por que a criança ou o filho ou a filha ou o irmão tem em relação ao outro grande animosidade. Ou às vezes não explicamos sentimentos de ternura, de afetividade que também são fortes e que às vezes a gente até diz só pode ser de vidas passadas. E nós sabemos que sim, que são, porque os laços de família, eles se constituem pelas afinidades e pela sintonia que estabelecemos no passado. E nem sempre a afinidade e a sintonia, ela se estabelece por uma convivência saudável que estabelecemos no passado. Por isso que precisamos também lembrar que o que hoje estamos cultivando no nosso ambiente familiar vai determinar as nossas vidas no futuro. Então, se eu já entendo que existe reencarnação, que sou imortal e que eu irei retornar, eu vou precisar mudar o meu comportamento em relação a esse núcleo se eu não quiser voltar em outra vida mantendo os mesmos padrões comportamentais, os mesmos dissabores, as mesmas agruras. Então mudemos para que também o nosso futuro mude. Senão já vamos saber desde já que a vida futura, que eu desejo que seja mais plena e mais feliz, vai ser uma repetição dessa. E uma repetição mais difícil e mais dolorosa, porque ao invés de reverter a situação que hoje experimento, eu estou contribuindo para fortalecer, para acirrar os ânimos. Então, não se coloque na condição de quem vai mudar o outro, mude a você. O seu padrão vibratório vai mudar de um modo que você não terá mais compatibilidade com esses espíritos. Não se julgue com tudo melhor do que eles, porque essa mudança poderá acontecer, mas apenas como um espírito que decidiu, por compreender e ter fé no futuro melhor, alterar sua rota comportamental e que pode inclusive contribuir para a melhoria fluídica do ambiente. E aí os espíritos, através de você, poderá chegar muito mais facilmente ao seu lar e contribuir com a evolução do outro. Quando a gente fala da família no contexto de pandemia porque é o momento que nós estamos atravessando agora, mas todo e qualquer momento é oportuno para nós vivermos em família. Mas a pandemia nos proporcionou, mesmo que tenha sido contra a nossa vontade, um convívio que a gente não imaginou que iria acontecer, mas que eu fui obrigado por um vírus que ameaça a minha constituição física, a minha saúde, a ficar dentro de casa. E com quem que precisamos contar? Com os familiares, com o meu próximo mais próximo. Então eu tive que estar com ele dia e noite, experimentando sensações de medo, de angústia, de nervosismo, de explosões de agressividade, que são explosões que o estresse proporciona, por toda esta gama de notícias que recebemos todos os dias, do número de mortes, das pessoas que adoecem, que criam um contexto estressante e ao mesmo tempo faz com que eu seja obrigado a ficar com aquelas pessoas maior parte do tempo, convivendo com ela, com seus defeitos e suas virtudes. Mas também a pandemia nos ensinou que no momento de grande dificuldade, bom ou mal, aqueles que me entristecem ou não, que me maltratam ou não, no fim é com eles que eu irei contar. É nesse núcleo que eu encontro o aconchego, é na minha casa, é no meu lar. Então a pandemia nos colocou nesse lugar. Se você não valorizava o tempo, se você não valorizava a família, a convivência, o bem-estar, chegou o seu momento educativo. Aproveite, porque a gente não sabe quando teremos uma outra oportunidade dessa. E aí a gente reflete sobre o nosso nível evolutivo. Como espírito, com o entendimento que hoje eu tenho, com o conhecimento da doutrina espírita, será mesmo que eu preciso de uma pandemia para conviver com os meus? Para observar melhor essas pessoas? Para perceber, inclusive, que elas têm virtudes
e que numa grande dificuldade é sempre para casa que eu volto, é sempre para essas pessoas que eu recorro, ou também me colocar na condição de que sou eu que, me percebendo numa melhor condição e com mais conhecimento, sou eu chamado a ajudá-los nessa condição. Então a pandemia nos permitiu refletir sobre o nosso convívio e que a gente não precisa de fuga, falar de horário de trabalho, que a faculdade está me absorvendo, que eu tenho muito dever de casa para fazer, que eu não tenho tempo de visitar avó, de visitar tio, de visitar um familiar que está adoecido, porque as atividades no mundo estão pegando todo o meu tempo e todas as minhas horas. O que mais a gente teve agora foi tempo. Mas eu continuo trabalhando, então eu tenho dificuldades, mas o tempo do lazer ficou restrito. Eu não posso ir a tantos lugares assim, ou pelo menos se eu for a alguns lugares, eu não fico tanto tempo para não me expor. Então sobra tempo para fazer aquilo que eu sempre me queixei da ausência das horas. Então família em tempo de pandemia é mais uma situação que a divindade nos ofereceu para que a gente olhe. Lembrar também do parentesco corporal e espiritual. A gente também não deve achar que a ajuda deve ser só para as pessoas que estão compondo o nosso núcleo familiar. Jesus falou, quando Maria então chega à porta naquela festa e que Jesus então diz, alguém fala para ele que Maria está chamando por ele e ele diz então, pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então a gente também não precisa se circunscrever à família corporal, porque a nossa família é a humanidade, a família é universal. Então quando eu olho para a minha família universal, eu preciso respeitar o outro a usar a máscara, a não sair de uma forma desavisada e voltar tendo idosos em casa, porque eu vou mostrando o meu nível consciencial pela minha mudança. Não vamos também cair no polo oposto de julgar quem não faz adequadamente o uso das medidas de proteção e segurança. O uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento, o respeito ao outro que pode adoecer. Mas eu não estou sentindo nada, eu estou saudável. E se você estiver assintomático? Você já imaginou que você pode ser o responsável pelo adoecimento e pela morte do corpo físico alheio? Então cuide também da sua família universal, respeite as normas, respeite as regras. É também um espírito de solidariedade, um incentivo à nossa evolução. Parece bobagem, parece pouca coisa, parece um pequeno detalhe, mas isso vai dizendo onde estamos no nosso contato com o outro, se respeitamos como desejamos que sejamos respeitados e por aí vai. A gente tem diversas oportunidades de nos observar espiritualmente, seja na nossa família, no núcleo restrito, aquela família dos laços corporais, mas também na família universal. Então, no contexto da pandemia, se observe. Eu uso máscara para preservar o outro também ou é só no impulso egoístico de que o outro não me contamine? Eu mantenho o distanciamento social, eu respeito. Mas a saudade é grande, mas vai passar. É melhor conviver com a saudade recorrendo a tantos outros meios que temos de comunicação do que depois se sentir culpado ou ficar sofrendo porque alguém adoeceu por sua invigilância. Tudo passa. Aproveitemos o processo educativo pelo qual o planeta está passando e que é uma responsabilidade humana. Os vírus não aparecem porque Deus quer, mas sim porque mesmo com uma pandemia, nós continuamos a promover queimadas, os animais estão perdendo as suas moradias e os vírus que ficavam acomodados, aquietados, estão, claro, pelo contato com os animais silvestres se proliferando. A Covid-19 como doença, fruto do vírus, do coronavírus, é mais um. Mas se nós estivéssemos respeitando os limites do meio ambiente, se já estivéssemos com a consciência moral mais aflorada, não estaríamos passando por uma situação como essa. Mas ao invés de aprendermos, estamos promovendo outros tipos de desequilíbrios ambientais, típicos ainda da nossa condição restrita material, de que estamos vivendo hoje, o agora, de que precisamos lucrar, produzir, queimar, desmatar por conta do lucro. Isso denuncia o nosso pensamento restrito no materialismo, que ainda não estamos nos vendo espíritos imortais e que os valores da alma são outros. Então a pandemia acaba se tornando, diante da nossa doença moral,
algo muito pequeno, que a gente se angustia, a gente tem que ter cuidado sim, tem que ser vigilante sim, mas quantas pandemias serão necessárias para que a gente volte aos olhos para o planeta, para a Mãe Terra, para que a gente olhe para os nossos familiares, que a gente não recorra apenas às nossas casas e aos nossos parentes, apenas em situações de dificuldade, mas que olhemos todos os dias o nosso núcleo familiar como uma grande possibilidade divina de crescimento. Aquele que hoje é pai, que é mãe, que é irmão, são espíritos que estão na caminhada evolutiva tanto quanto eu e que estão ali para me ajudar no meu crescimento. Olhe para o seu parente, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão como espírito imortal na caminhada. O que ele está fazendo não é para lhe afetar, é o que ele pode ofertar no nível evolutivo que ele se encontra. E se você já tem o conhecimento espiritual, não julgue, porque você também precisa de indulgência. Se você está nesse núcleo, tem algo que o atraiu para este lugar, alguma semelhança há entre vocês. Então se cuide, se melhore. Se esse núcleo lhe causa desconforto, se coloque numa condição de quem quer melhorar para fazer jus a outros núcleos familiares, sem se colocar no patamar de superioridade em relação a eles e sem achar que eles são desprezíveis. Eles são, tanto quanto você, criaturas divinas que, com o passar do tempo, das encarnações e das experiências, serão espíritos puros. Ame dentro das suas possibilidades sem se violentar. Não desejar o mal, não discutir ou buscar discutir menos já são iniciativas que irão lhe ajudar. Busque leituras edificantes, boas conversas, não responder às provocações, ore, busque os seus mentores, se fortaleça interiormente e compreenda. Deus, misericordioso, justo e bom, me colocou com as pessoas certas, no lugar certo, porque eu estou preparado para o meu crescimento espiritual. E Deus e os bons espíritos me mostrarão o caminho para que eu possa então crescer junto a esses espíritos. Se você se sentir inquieto, desgastado, desesperado, cansado pela convivência e até pelo momento estressante que estamos vivendo, ore, leia, converse, peça ajuda, mas não maldiga a oportunidade divina que Deus lhe deu de crescimento. A família é a grande escola do espírito. Então, eduque-se, compreenda e viva a experiência que Deus lhe deu com todos os votos de que todos nós tenhamos êxito. Todos nós temos família. Ela pode ser uma família construída, pode ser uma família pelos laços corporais, mas a gente tem, se não for estrutura familiar consolidada, temos amigos, temos conselheiros, temos sempre a família universal, que não é só a material, a família espiritual que está a zelar por todos nós nessa caminhada evolutiva. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é algo que se transforma da noite para o dia, mas que é possível. Porque se Deus lhe deu essa missão, é porque Ele sabe que você é capaz e que pode ter êxito. Vivamos em frente com as nossas famílias, independente de um contexto ser ou não de pandemia. A família é para todos os momentos, para as dores, para as alegrias, mas também para o nosso crescimento moral e espiritual. Fiquemos todos em paz e tudo há de ficar bem no tempo determinado por Deus. Muita paz.